Aleluia. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, pela tua graça e o teu favor sobre nós. Obrigado pela tua bênção. Hoje, fale conosco. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos receber a boa mensagem do Evangelho. E que hoje nós possamos ser impactados pela glória e pela vida de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olha, o pessoal da foto agora foi sábio. Tiraram foto me orando. Esse pessoal. Você está feliz? Amém. Irmãos, eu não sei porquê, eu sei porquê, claro. Ultimamente, tudo que eu leio na Bíblia, no meu devocional, eu enxergo felicidade. O tempo todo. Então, toda hora que eu tenho que falar alguma coisa, eu falo sobre felicidade. Você está feliz? Amém. Aleluia. Hoje eu queria falar sobre a pressão da reputação. Queria falar sobre reputação. Sabe que... Estou falando. Fala, pastor, estou falando. Mas eu queria falar sobre reputação hoje. E a pressão que nós sofremos em relação a isso. Mas eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer. Sabe que nós vivemos, principalmente nesse século, uma pressão muito forte de reputação. Uma pressão social. De encaixarmos dentro de um padrão do mundo, da forma do mundo. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12:2, que nós não nos conformamos com este mundo, não vos conformeis com este século, com este mundo. Então Paulo está dizendo que nós aqui, olha se tem um crente do seu lado. Pergunta para ele, você é crente? Em Jesus. Que crente tem muito, mas é crente em Jesus. Tem? Então Paulo está dizendo, volta aqui para mim, o seguinte: não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Então Paulo está dizendo que nós, crentes, ele está escrevendo uma carta para a igreja que estava em Roma, não estamos no molde do mundo, na forma do mundo, não nos adequamos às realidades do mundo. Nós participamos de um outro reino, de uma outra ética, outra forma, outros princípios. Então Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Trazendo para o contexto da ministração de hoje. Não se conforme com a pressão social, não se conforme com a pressão do mundo, não se adeque à realidade e os princípios lá fora, porque nós pensamos diferente, por isso, ao pensarmos diferente, experimentamos coisas boas, perfeitas e agradáveis, não segundo a ótica do mundo, mas segundo a ótica de Cristo. Então, o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para mim hoje? É tudo aquilo que está relacionado à vida de Deus. Vou te falar de novo. Então, quando Paulo está dizendo para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Paulo está dizendo que eu experimento não sendo adequado ao mundo. Eu não me associando às coisas do mundo. Ele fala, não vos conformeis com esse século. O que é conformar? O mundo tem uma forma. Já fez um bolo? Quem faz um bolo sabe que o bolo, ele sai de acordo com a forma que você tem. Se você tiver uma forma quadrada, o bolo sai como? Então o que ele está dizendo? Você não se conforma com a forma do mundo, mas a sua mente é uma mente renovada. Renovada por quem? Por Deus. E tendo a mente renovada, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por causa disso, nós vivemos hoje um tempo de pressão da reputação. Como nós zelamos às vezes pela nossa reputação, no qual pode ser um problema muito grande para nós. Você sabe, eu tenho Instagram. Se você não me segue ainda, pode me seguir lá, não tem problema. Alguém aqui não me segue? Meu Deus. Você sabe, hoje em dia é ofensa não seguir as pessoas. Esses dias não, já tem um tempo, uma pessoa me procurou. Eu tinha pregado uma palavra aqui no culto, e eu preguei uma palavra, eu já falei isso aqui, eu preguei uma palavra sobre perdão,
e tinha umas 4 pessoas me esperando. Eu falei, meu Deus, o que eu ando aprontando? As pessoas estão magoadas comigo. E aí as pessoas começaram a falar alguma coisa. Eu já contei essa história aqui, né? Que eu, às vezes, todo domingo, eu não sei por que eu tenho que falar isso, eu tenho a cara fechada e tudo mais. Algumas pessoas, pastor, me perdoe, eu vou dar mais sorrisos e tal. E aí uma pessoa falou comigo assim, pastor, já tem muito tempo, o senhor pregou um dia uma palavra que eu não gostei. Mas era para mim. Mas eu não gostei. Parei de te seguir no Instagram. Isso hoje em dia é uma ofensa. Não dou mais likes nas suas coisas. Por quê? Porque nós vivemos tempos de pressão social. Então, Instagram, não curtir mais. Eu acho, irmãos, eu posso estar enganado, que quem não tem Instagram está muito feliz. Muito feliz. Eu tenho, acho que ele está mais feliz do que eu. Porque tem coisas que entram, que são desnecessárias. Mas, uma ótica que o mundo produz hoje, é uma pressão social. Então, se você não tem, por exemplo, uma rede social, você é visto como o quê? Estranho, não tem rede social. Você não está se adequando ao mundo? Eu não tenho nada contra as redes sociais, eu mesmo tenho. Eu só estou te dizendo que nós hoje vivemos pressão sociais, principalmente em relação à reputação, a nossa reputação. Então, se você posta uma foto e alguém curte, não curte, alguém faz um comentário ruim, por causa da sua reputação, o que você faz? Apaga. Por quê? Porque nós hoje vivemos pressões, jovens vivem pressões de reputação, pressões sociais. As universidades pressionam, porque o mundo todo o tempo quer que nós estejamos adequados à realidade que o mundo vive. Mas você não pode esquecer uma coisa, nós crentes não pertencemos a esse mundo. Então, se existe alguma forma, é a forma de Cristo sobre a sua vida. Então, você tem a forma de Jesus. Então, a nossa reputação pode virar uma grande pressão quando você ainda não entendeu quem você é diante de Deus. Uma vez eu ouvi assim uma pessoa falando, sabe que universidade é cemitério de crente. Mas não faz sentido. Só é cemitério de crente para crente que não sabe quem é. Porque quando ele sabe quem é o ambiente da universidade que muda. Não é o ambiente. Tudo tem a ver com quando eu tenho a revelação de quem Cristo é para mim. Então, nós cristãos vivemos pressões sociais. Pela nossa fé, pela nossa prática, pela nossa conduta, pela expressão pública daquilo que a gente crê. Mas, eu queria hoje ler um texto que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. Há uns anos atrás, tem um tempinho atrás, eu estava vendo um vídeo no Instagram, que um jovem estava dando uma entrevista. E esse jovem disse o seguinte, eu tenho muita vergonha da minha mãe, e também de toda a minha família. E o entrevistador ficou curioso, por quê? Falou assim, porque ela não tem a quantidade de seguidores que eu tenho. E aí, eu sei que isso nos escandaliza, mas ele falou sério. E a pergunta foi, mas o que isso tem a ver com você e sua mãe? Quem não tem seguidores, não tem relevância nenhuma para mim. Olha que pressão. Ele analisou uma rede, se adequou a uma pressão social, que é a pressão da visibilidade, e por causa da pressão da visibilidade, ele exclui aqueles que ele julga que não fazem parte do mesmo padrão. É loucura ou não é? É ou não é, irmãos? Nós não podemos, às vezes nós não nos comportamos assim, mas temos que tomar cuidado sobre pressões sociais que podem nos sufocar ao ponto de que nós possamos perder o molde de Cristo e começarmos a nos adequarmos à realidade que não são nossas. Deixa eu falar uma coisa, aqui é uma igreja, aleluia, e na igreja nós temos alguém que é o cabeça da igreja, quem é? Cristo, e é Ele que é a cabeça, o cérebro, é Ele que movimenta todo o corpo. E nós então nos moldamos segundo a ótica de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Então, eu queria ler um texto sobre isso. Por que eu queria falar sobre isso? Vivemos tempos
em que existe uma pressão muito grande sobre as igrejas. Estava vendo alguns documentários, eu já estou cá em Portugal há muitos anos. E, ultimamente, tem acontecido alguns noticiários, né, sobre algumas situações que algumas igrejas têm realizado. Eu não sei se você acompanha o jornal. Não? Então, olha, eu te recomendaria ler um jornal. Não tem a ver com pressão social, não. Tem a ver com informação. Então, agora eu fiquei perdido, porque se ninguém está sabendo, eu não sei se é bom ou ruim agora, se você não está sabendo. Mas tá bom, volta. Então, algumas comunidades, né, eu não quero expor muito aqui, que não há necessidade, tem feito algumas práticas que tem, e o país aqui é muito pequeno, e você sabe que cá em Portugal, tudo que acontece pelo país ser pequeno, vai para o país todo. Já reparou isso? Só eu que reparei isso? Tá bom. Então, se espalha. E por causa dessas condições, há uma pressão muito grande sobre nós, igreja. Ainda me lembro quando eu trabalhava num café, que eu sempre falei da minha fé. Então, eu sou cristão, e cristão protestante. E as pessoas sempre me perguntavam, você é de qual igreja? Não vou falar isso. Você já sabe como que eu vou... De uma igreja ou uma outra aí. Sempre me associavam a isso. E sempre me perguntavam assim, mas como é que você consegue crer nessas coisas? Só que as pessoas lá não sabiam que eu era pastor. Aí falavam comigo, você sabe que esses pastores aí tudo rouba. E eu ficava assim, eu estou aqui trabalhando num café. E aí um dia eu fui cortar cabelo aqui, cortando cabelo, do nada alguém começou a falar assim, igreja, hein? Ele falou assim, você sabe que eu não vou mais à igreja porque pastor tudo rouba. Eu falei assim, gente, que pressão é essa? Por quê? Porque o mundo cria um molde no qual nós precisamos nos adequar a isso. Como que ser cristão é algo totalmente errado para eles. Mas o meu problema não é o mundo interpretar que nós somos errados em ser cristãos. É quando nós temos medo de perder a nossa reputação por causa da nossa fé. Sabe? Essa pressão social em relação a nós. Pastor, então você está excluindo alguns problemas que acontecem entre nós? Não, de hipótese alguma. Eu sei que existem alguns erros nossos. Mas isso não deixa que Cristo ainda continua no controle da sua igreja. Eu recomendo os irmãos a lerem as cartas do Novo Testamento para você ver o que é problema de igreja. Se você acha que a igreja hoje em dia tem problema, dá uma lida em Coríntios. Vê lá o que... Eu não vou te contar, não. Eu quero que você leia. Você vai falar, não é possível. Eu falei, se Paulo estava escrevendo uma carta de correção. Mas os irmãos deixaram de ser igreja? Não. Por quê? Porque os irmãos, mesmo com as suas dificuldades, era o povo comprado pelo sangue de Jesus. Então, eu fiz essa longa introdução, porque eu queria te mostrar a alegria de ser igreja. Eu vou te falar de novo, pra você se alegrar comigo. Queria te falar sobre a alegria de ser igreja. E de não ter medo da nossa fé. De expor a nossa fé. Sim, nós somos crentes, sim. Cremos que Jesus é Deus, que ressuscitou dos mortos, que está reinando agora à direita do Deus Pai, e que nos salvou e nos fez povo santo, escolhido. E cremos também que Deus nos colocou aqui para espalhar o Evangelho sobre essa cidade. Cremos que nós temos a mensagem da graça de Deus, nosso coração expressa Cristo, os nossos lábios falam do Senhor, e eu te digo que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós vamos anunciar isso, porque essa é a nossa fé. Só que para viver esse estilo, você tem que abandonar a sua reputação. Porque uma hora ou outra, a sua reputação vai ser colocada em jogo. Ainda me lembro, estava esses dias, há um tempo, estava almoçando, até mesmo com o Ricardo, está aqui. Estava almoçando, a gente estava almoçando lá na mesa. Aí, irmãos, nós estávamos almoçando. Então, todo mundo com a reputação em dia. Aí veio um garçom, com o nome é João, não me esqueço desse exemplo.
E aí quando o garçom foi servir a mesa, aí o Ricardo falou assim, qual que é o seu nome, João? Tem um João na Bíblia. Meu Deus, nós já não estávamos mais preocupados com a reputação, porque a gente só estava comendo. Eu falei assim, meu Deus, mas tem que ser muito ousado para fazer isso. Qual que é o seu nome, João? Tem um João na Bíblia. Só que tinha um pastor na mesa que era eu. E você sabe que os irmãos já mandam para mim. Eu falei assim, pastor, explica para ele quem é João. Não foi, cara? Aí eu tô assim, qual o João? Porque tem um Batista e tem um apóstolo. Se eu falar o Batista, eu falei assim, meu Deus, se eu falar o Batista aqui, é raça de víbora. Mas se eu falar o João, o apóstolo, você é amado de Deus. Pensei rápido na hora, falei assim, tem um João que é amado de Deus. Tem um João que é apóstolo. Por quê? Para que viva isso, e é uma experiência simples do dia a dia, você tem que abrir mão de uma coisa, a sua reputação. Por quê? Se você não abrir mão da sua reputação, jamais você falaria da sua fé. Jamais. O quê? Estou num restaurante, não é momento para isso. Estou aqui pleno, bem vestido, comendo uma comida boa. Falar de Jesus, é aí que as coisas se encaixam. Por quê? Porque se nós zelarmos pela reputação, nós não queremos expressar a fé, porque a gente começa a escolher qual lugar é o lugar de expressão de fé. Mas quando Jesus disse em Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 20, que ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide por todo mundo é o quê? Todo lugar que eu estou é um lugar que eu vou. Então todo lugar que eu estou é um lugar de falar do amor de Deus. Eu estou dando o exemplo desse almoço, porque eu fiquei pensando assim, olha, você para ter uma ousadia de parar um garçom para falar da sua fé, você tem que estar com a sua reputação de lado. Está muito preocupado com o que vão pensar da gente, não. E engraçado, esses dias eu estava conversando com um jovem, falei com ele, né? É engraçado que o mundo não se preocupa em nos impor as coisas. Você está na roda dos seus amigos, os amigos falam de pornografia, falam de coisas erradas, falam de coisas ruins, e você tem que receber aquilo e não pode falar nada. Agora, falar da sua fé não pode. Só, mas se eles falam das verdades dele, nós também podemos falar das nossas verdades. Por que eu estou te falando isso? Porque tudo tem a ver com a pressão da reputação. Se você está numa roda de amigos, eles não têm problema de expor a reputação deles. Para quem sabe, no meio de homens que não são crentes, os irmãos sabem. É coisas torpes que são faladas às vezes. Mas eu também tenho o mesmo direito de expor o quê? A minha fé. Mas para que eu exponha a minha fé, a sua reputação tem que ter o quê? Morrido. Para quem morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, você já morreu há muito tempo. Quem nasceu agora é Cristo em vós. Então, eu falo disso porque se nós entendermos sobre isso, a nossa fé vai ser um motivo de alegria para nós. Você é crente? Sou. E glória a Deus por isso. Você acredita em Jesus? Sim, acredito em Jesus. Você acredita nessas questões que Ele está vivo? Não só está vivo, mas como está aqui agora. Isso é uma expressão de quem deixou o quê? Reputação de lado. Irmãos, ainda me lembro de quando eu ainda estava na universidade, quantas pessoas falaram, para com esse negócio de querer ser pastor, rapaz. Você vai formar engenharia. Eu entrei na universidade com 17 anos. Vai formar novo. Tem um futuro pela frente. Porque as pessoas queriam enquadrar a reputação deles em mim. Mas não. Eu também posso expor aquilo que eu sinto, que eu creio e que eu vivo. Mas por que nós temos dificuldade? Por causa da pressão social. As pessoas não se sentem às vezes ofendidas por falar coisas com você. Mas você também não deveria ficar em dúvida de expor também a sua própria fé. Mas a dificuldade que nós temos, e eu estou te falando isso em amor, é porque nós vivemos um tempo em que zelar pela reputação é algo importante. Sim ou não? Sim ou não? A gente preocupa muito com isso. Como é que eu vou ser visto? Como é que as pessoas vão me interpretar? Mas como é que eu vou falar isso aqui? E se as pessoas souberem que eu frequento tal lugar? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que não tem. Você tem vergonha da sua família? Vou te falar, você tem vergonha da sua família? Não. Por que nós temos vergonha da igreja, então? É a nossa família.
É ou não é? É a nossa família. Queria que você abrisse a sua Bíblia então em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos projetar aí? Vamos. Então, a palavra de Deus diz assim, olha. Paulo, apóstolo de Cristo, Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Para aqui. Então, quem está escrevendo essa carta é Paulo. Ele está escrevendo para um jovem que ele o considera como filho. Filho. Paulo, então, inicia a carta dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo, de Cristo pela vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo assim no início da carta, eu estou aqui porque eu fui chamado por Deus. Deus me chamou. Eu sou um apóstolo, eu sou um discípulo, eu sou um filho, porque Deus me levantou. E ele está escrevendo uma carta, deixando isso público. Publicamente, eu sou alguém chamado por Deus. Se eu estou aqui, é porque Deus me chamou para estar aqui. Essa palavra nasceu no meu coração, que eu estava meditando em algo, pelo seguinte. Eu contei aqui para vocês sobre como nós fizemos o nosso encontro lá em Cascais. Sim? Aí eu falei com os irmãos que foi numa escola. Mas para que esse encontro acontecesse, alguém teve que se levantar e dizer, eu sou luz de Deus nesse lugar. Porque se nós não tivermos alguém que expressasse isso, nós faríamos o encontro lá? Sim ou não? Dificilmente. Então foi necessário que alguém se apresentasse da sua forma e dissesse, eu, filho de Deus, crente, tenho uma missão nesse lugar. Deus não me colocou nesse trabalho à toa. Deus não me colocou na universidade à toa. Deus não me colocou nessa família à toa. Deus me colocou para alguma coisa. E você precisa descobrir para que Deus te colocou lá. Porque se você não descobre por que Deus te colocou lá, as coisas perdem a forma. Eu te pergunto, por que Deus te colocou lá no seu trabalho? Você já parou para pensar isso? Isso te colocou uma dúvida no seu coração agora? Mas é por isso que eu quero te ajudar hoje. Então, esse encontro acontece debaixo de alguém que tem uma convicção de dizer, eu sei o que eu estou fazendo aqui. E aí você tem duas realidades. Ou você guarda a sua reputação e não expõe sua fé, e fala, não, jamais vai acontecer alguma coisa aqui. Ou você fala, não, eu vou abrir mão da minha reputação para viver a reputação de Cristo. Vou ser usado para falar. Olha, tem como a gente fazer um evento da igreja aqui? Irmãos, é muita ousadia. Imagina você falando lá com o seu patrão. Ó, nós vamos querer fazer um encontro aqui. Você não libera pra gente, não? Encontro de quê? Ah, é crente. Tá vendo que é mais sobre nós do que sobre a situação? Porque o que nós já pensamos? Jamais vai acontecer algo. Mas deixando a reputação de lado, as coisas se movem. As coisas acontecem. Você sabe como que nós vamos avançar com o Evangelho da graça de Deus nesse país? Deixando de lado a nossa reputação e avançando com a mensagem, dizendo, Deus tem uma nova vida para você. Deus tem restauração para o seu casamento. Deus tem cura, milagres e prodígios. O reino da graça de Deus chegou nessa cidade. Mas são pessoas que deixam de lado o quê? Reputação. Guardar, não posso. Aqui é tudo diferente, as pessoas não creem desse jeito. Irmãos, o país pode mudar, mas o evangelho é o mesmo. É a mesma coisa. Então é muito mais sobre nós do que às vezes sobre os outros. Você entende? Paulo está escrevendo a carta dizendo, eu, apóstolo segundo o chamado de Jesus, está batendo no peito dizendo, a minha reputação é o que Deus diz ao meu respeito. Eu sou o que Ele diz que eu sou. E está dizendo publicamente, eu sou sim, olha, eu te falo, eu sou sim pastor com muito orgulho, por chamado divino, tenho uma felicidade. E quando as minhas filhas perguntarem em qualquer lugar o que seu pai faz, pode falar, não fale que da empresa de empresário, fale que meu pai é pastor. O que é pastor? É ele pastor de uma igreja que Deus levantou ele. Eu quero que as minhas filhas tenham orgulho daquilo que Deus está fazendo e me chamou para fazer. Mas eu quero que isso se expanda sobre a sua vida.
que os seus amigos e os seus filhos e o pessoal do seu trabalho saiba, tem alguém que é crente aqui. Crente. A irmã estava dizendo no testemunho passado sobre isso. Eu sou crente aqui, eu quero que as pessoas saibam. Você não vai enfiar sua fé na garganta das pessoas, não. Você só vai expressar publicamente a sua crença, como todo mundo faz. Todo mundo faz ou não faz? As pessoas dizem das suas convicções. E nós também podemos dizer. Por quê? Porque é na convicção da fala que a fé é produzida. E que o ambiente muda. Como eu disse no encontro de ontem, se não tivesse alguém que dissesse, eu sou crente, e eu vou fazer um pedido ousado, as coisas não tinham movido. Fale e deixa o Espírito operar o restante. Possivelmente, acredite no que eu estou a dizer, Deus quer salvar muitas pessoas que estão à sua volta. Vou falar de novo, Deus quer salvar muitas pessoas que estão à sua volta. A única coisa que você precisa fazer é deixar a reputação de lado e falar, eu sou crente. Paulo está dizendo isso. E aí Paulo continua dizendo assim, não só eu, mas eu tenho alguém que anda comigo, que é Timóteo. Timóteo é meu filho. Eu estou gerando ele. E aí essa carta continua assim, ó. Então ele está escrevendo para Timóteo. Essa carta é direcionada para Timóteo. Versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa. Eu amo essa passagem. Eu sirvo a Deus como? A minha mente está limpa, está em paz. Por quê? No versículo 1, eu sou apóstolo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou crente e a minha consciência está em paz. Isso é importantíssimo para você. Porque a consciência limpa gera paz. E aí ele continua, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, de noite e dia em minhas orações. Ele está falando para Timóteo, Timóteo, eu estou em paz e eu estou orando por você. Eu oro todo dia, Timóteo, por você, noite e dia, sem cessar, para que você também viva essas mesmas convicções. Aí no texto seguinte ele fala assim, 4, lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo. Aqui Paulo está expressando para Timóteo o afeto, a vida. Fala assim, olha, eu lembro das suas lágrimas e eu gostaria muito de vê-lo, Timóteo. Para que a minha alegria seja completa. Alegria completa? Para Paulo, a alegria estava completa quando ele estava com os irmãos, com a sua família. Você fica muito feliz quando você vem aqui no domingo? Você já chegou naquele ponto assim de se precisar faltar um culto domingo, você fica meio estranho? Fala, meu Deus, está parecendo que eu pequei. Já viveu isso? Fala, meu Deus, está faltando algum encaixe na minha semana. Por quê? Não é só a palavra o louvor, é os irmãos. É o irmão que você vê, alguém que você cumprimenta, alguém que você conversa. Paulo está dizendo, Timóteo, você é a minha alegria completa, Timóteo. Eu sou esse homem de Deus, eu oro por você e te falo, você faz parte da alegria da minha vida. Esse irmão está ao seu lado, é uma alegria completa na sua vida. Uma alegria completa, é tão bom a gente estar aqui, é tão bom a gente se reunir. Ontem, contando a experiência, a gente passou o dia todo junto, você volta para casa sentindo falta dos irmãos. Fala, meu Deus, foi tão bom estar com os irmãos, estou sentindo saudade deles, amanhã eu vou ver eles de novo. Por quê? Porque a alegria completa está numa expressão pública da fé. Paulo expressou publicamente o afeto pelos irmãos, dizendo, Timóteo, eu oro por você, eu lembro das suas lágrimas, e eu estou querendo ver você de novo. Paulo está dizendo o que para Timóteo? A minha alegria é isso aqui, ó, a igreja. Irmãos, posso te falar uma coisa? A minha alegria é a igreja, sabia? Ontem eu voltei para casa feliz, e eu acredito que quando você vem ao culto, você fica feliz também. Não, mas pouca gente, ué, meu Deus. A gente fica feliz também. Por quê? Porque essa é a nossa casa, essa é a nossa família, esses são os nossos irmãos. E o mundo precisa entender que nós pertencemos a uma casa. Nós pertencemos à família. O que você vai fazer domingo? Vou para a praia? Não, antes do culto. Porque eu preciso ver os meus queridos irmãos. Preciso ouvir a palavra de Deus. Depois nós vamos para a praia com os irmãos. Vocês são um grupo fechado? Pelo contrário, nós somos abertos para todo mundo que quiser entrar nele. Por quê? Paulo está expressando isso, a minha alegria é essa. É ver você, Timóteo. É orar por você, é estar junto. E eu sou isso. O que você faz domingo de manhã, igreja?
Esses dias para trás, minha irmã me ligou e falou assim, está difícil falar com você? Por quê? Você nunca está em casa. Eu falei, depende. Aí eu vim para o meu lado, nós estamos com 4 horas de diferença. Mas não, eu falei com ela, é porque eu estou comprometido com a minha família. Mas eu vou te ligar. E liguei para ela no mesmo dia, que ela também é minha família. Mas o que eu estou querendo te mostrar? Paulo, deixando de lado as reputações, disse, eu sou filho de Deus, chamado por Deus, e eu pertenço a uma família. Eu amo a igreja. Você pode dizer isso comigo? Eu amo a igreja? Irmãos, a gente cresce tanto na igreja, desenvolve tanto na igreja. Estava falando esses dias para uma pessoa, olha, um líder de célula enriquece tanto no ministério, mas ele amadurece tanto, não só, é questão de cuidar de pessoas, se desenvolver na ministração da palavra, do senso familiar, de ter encargo de cuidar de outras pessoas. Irmãos, a igreja é a beleza de Cristo na terra. Como diz, a igreja é feita de pessoas imperfeitas, que é perfeita para Jesus. E Paulo expressa isso. E ele continua dizendo assim, olha, versículo 5. Olha como que o ambiente familiar aqui era forte. Recorda-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Aqui na igreja, olha que beleza. Há um detalhe que você precisa prestar atenção. Na cultura judaica, na cultura daquele tempo, deveria-se citar o homem. Mas Paulo não cita. Cita a avó e a mãe. Aí você entende por que Paulo chama ele de filho. Possivelmente, Timóteo era ausente de pai. Possivelmente não sabia nem do paradeiro. Porque, de acordo com a cultura, não citar o homem é uma questão ofensiva. Mas Paulo, ao escrever, fala de quem? De Loide e da mãe, da avó e da mãe dele. Onde está o pai? Há uma possibilidade, e há uma possibilidade de Timóteo não ter sido criado pelo seu pai, ou às vezes nem saber quem era. Porque eu acredito que se o pai tivesse morrido, mesmo assim Paulo poderia ter citá-lo. Aí lá no início do texto, Paulo chama Timóteo de quê? Filho. Por quê? Paulo não só assumiu a responsabilidade da igreja, mas assumiu a filiação daquele jovem. Falou assim, olha, você é meu filho amado. Paulo não foi casado. Paulo não tinha filhos, mas tinha filhos espirituais. Sabia que é na igreja que essas coisas acontecem? A igreja restitui coisas que o mundo nos roubou e que o diabo nos tirou. É ou não é? Na igreja tem pessoas que adotam você. Às vezes você foi ausente de pai ou de mãe, tem gente que cuida de você como se fosse filho. Estou mentindo, irmãos? Liga para você, se preocupa, te dá bronca também, exorta você está errado. E você fica chateado, quem que essa pessoa é? Essa pessoa ama você, você nem sabe. Eu sempre falo, se uma pessoa está insistindo demais com você, é porque ela te ama tanto que você nem sabe o tamanho. Aqui dentro, Deus, na sua família, restitui coisas que o mundo nos roubou, que o diabo nos tirou. Quantos jovens, às vezes, são órfãos de pais vivos, os pais não são presentes, mas aqui dentro encontra uma família. É ou não é? E eu amo comunhão de crente. A comunhão de crente, elas são iguais. Os crentes, para dar uma variada, colocam um gospel diferente. Já reparou isso? Porque tem comunhão que eles não põem um louvor, aí eles põem não sei agora, um forró gospel. Mas tudo de Deus. Mas o ambiente da família é um ambiente de alegria. Por que isso é importante para nós? Porque Paulo está dizendo, Timóteo, eu sei da sua avó, eu sei da sua mãe, não sei do seu pai, mas eu assumo essa responsabilidade de cuidar de você. Você é meu filho. Igreja. Paulo, para assumir alguém, teve que deixar de lado o quê? Reputação. Olha, eu lembro de um pastor amigo, que ele pastoreava uma igreja, ele estava me contando isso, que era o seguinte, tinham 3 jovens que estavam lá na igreja dele, os jovens decidiram desviar. Decidiram. Tem vezes que os irmãos decidem desviar, vou afastar, não quero mais. Aí, o que nós fazemos? Vamos atrás dos irmãos. Aí, os jovens foram para uma festa num sábado à noite.
Alguém que estava na festa, que estava tão desviado como os três, ligou para o pastor e falou assim, ó, fulano, ciclano, beltrano está aqui. Ah, pastor, então tá bom, eu vou aí. Mas não é buscar os três não, os quatro, que você está me ligando, está fazendo o que aí? E aí, era 10:30 da noite, pega ele o carro e vai parar lá na festa. Chega ele lá, ele me contando, os meninos estavam sentados na mesa, ele pegou um copo de cerveja, chegou lá assim, ó. E os meninos não viram, pôs a cerveja na mesa e sentou. Aí os meninos assustaram com a cena. Pô, primeiro, um pastor para ir lá tem que deixar de lado sua reputação. Sim ou não? Sim. Com um copo de cerveja na mão, ixi, misericórdia, está desviado também, foi curtir a festa. Pôs lá, os meninos se assustaram e falaram assim, pastor, o senhor aqui? Ele estou aqui. Assim, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele me diz assim, olha, se aqui é melhor do que estar em casa, eu quero também ficar aqui. Eles olharam, falaram assim, como assim, pastor? Se essa bebida e esse lugar é melhor que Cristo, eu quero experimentar para saber se é bom. Aí eles, misericórdia, pastor, isso não é vida para o senhor. Ele olhou para eles e falou assim, ó, vamos para casa. Levou os meninos embora. Por que alguém consegue fazer isso? Por que aqueles jovens foram para casa e o ouviram? Primeiro, o pastor disse, eu sou o chamado de Deus para pastorear esses jovens, essa cidade, essa igreja, e eu deixo isso claro para todo mundo, Deus me levantou mesmo. Segundo, considerou aquele jovem como filhos. Esses meninos é filho meu, eu vou atrás deles. Se eles sumirem, eu vou sumir com eles, mas eu vou achá-los. Esse é o pastor da 100ª ovelha. Vamos atrás. Porque de vez em quando tem as ovelhas que dão umas agitadas aí você vai lá, põe ela de volta, fica aqui. É aqui, foge, não responde mensagem da gente, não te atende mais. Uma vez, tinha uma jovem aí que não queria me atender, eu liguei do número da empresa. Me atendeu. Oh, graça e paz do Senhor Jesus. Olha, pastor, tentando falar contigo. E essa jovem voltou para casa e está em casa até hoje. Está até liderando célula agora. Mas como é que isso acontece? Reputação de lado. Estou muito preocupado com o que as pessoas vão achar, do que o mundo vai achar. Eu quero saber o que Cristo me chamou para ser. Então, eu inicio como Paulo disse. Eu sou apóstolo, chamado por Deus, homem de Deus. E trato os irmãos como os filhos. E aí, é tão interessante, que Paulo continua, e diz isso. Aí olha o versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então Paulo está dizendo, olha Timóteo, eu impus as mãos sobre a sua cabeça. Há um vínculo espiritual entre nós. Eu liberei o dom sobre a sua vida. Então eu tenho uma responsabilidade para contigo. E aí ele continua o texto dizendo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, aí para aqui, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Para aqui. Paulo está dizendo assim, Timóteo, não tenha vergonha de Cristo, nem de mim. Isso aqui é profundo. Por quê? Porque Paulo está dizendo, Timóteo, às vezes você tem vergonha, não tem vergonha de Jesus, mas tem vergonha da igreja, dos irmãos, tem vergonha de falar onde pertence. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, não se envergonha de Jesus, nem da minha pessoa.
Porque eu sou prisioneiro de Cristo. E eu convido você, Timóteo, a viver a vida comigo, com a reputação, sem ela, mas pregando a mensagem, o evangelho de Jesus. Deixe de lado, Timóteo, a vergonha. Aqui que está. Qual é a pressão que nós vivemos hoje? A vergonha. Quantos de nós têm vergonha de falar da fé? Eu não estou te acusando, não. Porque eu também posso sofrer as mesmas vergonhas. Ainda me lembro, estava contando isso esses dias. Fui viajar para o Brasil um tempo atrás. E, indo para o Brasil, sentei na minha cadeira. Acho que eu já contei essa história aqui. Aí veio uma senhora andando e senta do meu lado. A senhora sentou do meu lado e me deu um tapa na perna. Eu, não, portuguesa não é. Porque um português jamais daria um tapa na perna de alguém que não conhece. Mas brasileiro, desconfio. Eu olhei para ela, ela estava com a Bíblia na mão. Eu não estou entendendo essa somatória aqui. Você chega, me dá um tapa na perna e aparece com a Bíblia. E aí, ela me cumprimentou. Olá, jovem. Meus irmãos me chamam de jovem até hoje. Já deixei barba crescendo. Já sou casado, tenho 2 filhas, mas glória a Deus você me chama de jovem. E aí, ela sentou lá, ficou olhando para ela. E aí, ela abriu a Bíblia e você já viu, né? Você deu aquela olhada assim, o que essa mulher está lendo? Ela estava lendo a história de Abel e Caim. Aí ela virou para mim e falou assim, como pode alguém matar outro? Eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, do nada, aleatória assim. Ela, como pode irmão matar irmão? Eu falei assim, é. E aí eu comecei a puxar conversa com ela. Descobri que ela estava desviada da casa. Mas uma coisa ela não tinha, vergonha, porque ela estava com a Bíblia na mão. Aí eu perguntei, você é de qual igreja? Ah, ela me contou qual igreja é. Eu falei, mas por que você se afastou? Ela deve ter mais ou menos uns 70 anos. Aí ela falou assim, é porque eu tenho um ficante. Essa expressão para mim foi estranha, de uma senhora de 70 anos. Mas tudo bem. Eu, ok. E aí eu, tá bom, então diga. Não, bom, 70 anos, até o linguajar foi estranho, tem um ficante. Mas ok, eu não ri, fiquei sério. Ela falou assim, né, ela estava indo para a mesma cidade que eu, e ela é bem do interior, lá de Minas Gerais. E ela estava se relacionando com um português que também queria morar com ela no Brasil, para viver o fim da vida no interior. E ela foi me contando a história. E eu achando um romance interessante. Eu falei, legal, vai viajar, nós vamos ficar longe durante um tempo, mas ele vai vir para morar comigo. Eu tenho uma casa lá, e ele também gosta do interior. Eu, ok. Mas a minha pergunta é, por que você está fora de casa? Ela, porque lá na igreja que eu sou, eu não posso estar lá desse jeito. Eu ouvi aquilo. E eu falei com ela, mas qual igreja você é? Aí quando ela me disse, eu falei assim, olha, mas você não quis levar ele lá? Ela falou assim, não é ele. É lá, não pode. Eu falei assim, meu Deus do céu. E ela começou a me contar a história dela. Aí eu falei com ela assim, olha como que Deus é bom para você. Ela, por quê? Colocou um pastor do seu lado. Ela, mas você é tão jovem. Isso, minha senhora, tão jovem. Deus quer levar você de volta para casa. Na hora me deu um espírito de ousadia. Ela, mas eu não posso, mas Deus pode, irmã. E o povo de trás ouvindo do avião, eu imagino, falei assim, o que esse povo está conversando? Ela, não, porque lá onde eu sou, não pode cortar o cabelo de mulheres. O seu cabelo é curto, né? Aí ela, eu não posso, porque eu estou vivendo isso. E começou a falar uma série de coisas. Irmãos, aquilo foi me gerando uma indignação santa de pregar o evangelho para ela. Eu falei assim, minha filha, você precisa escutar da graça de Deus. Ela, o que é graça de Deus? Eu vou te falar agora. Sua vida vai mudar.
Esse homem vai se converter. Vocês vão servir a Deus juntos. Vão casar, amém. Resumo, Deus criou uma situação, eu poderia fazer o meu voo em paz, quieto. O que tem a ver um voo com a pregação do Evangelho? Nada, não precisava daquilo. Mas, se eu zelasse pela minha reputação, eu ia continuar o meu voo com o meu fone de ouvido, assistindo os filmes, porque são 9 horas de voo. E aquela senhora, se deixasse, ela conversava às 9 horas. Eu pausei ela, minha senhora, eu quero dormir agora. Porque ela ficou curiosa. Está vendo que a reputação me guarda? Para quê? Para que ir para um restaurante chamar o garçom? Para quê? Para que dentro de um avião e abordar alguém que falou alguma coisa e você entrar com... Para quê? Para quê? As pessoas não querem saber disso. Quem disse? Às vezes nós dizemos que as pessoas não queremos. Mas o que Deus disse? Paulo está dizendo para Timóteo, não se envergonhe. Levante a bandeira de Jesus. Diga de Jesus nas praças. Diga sobre Jesus, da sua fé, da alegria de servir a Deus, da expressão da graça de Deus, do quanto você está feliz em servir a Deus. Só que é só a reputação sendo deixada de lado que a gente consegue expressar isso. O que as pessoas vão pensar? E eu lá estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Elas não se preocupam em me dizer várias coisas durante a semana. Eu também posso dizer as coisas que Deus pensa sobre eles. Paulo está dizendo, Timóteo, não se envergonhe de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem vergonha de Jesus, mas às vezes a sua reputação pode abafar isso. Não, aqui não é lugar para isso. Aqui não é momento para isso. E às vezes você não tem vergonha de Jesus, mas tem vergonha de Paulo, da igreja, da família. Uma vez alguém perguntou, eu falo, estou pensando, calma, eu não consigo não ser expressivo, tá, irmãos? Eu estava ontem lá no encontro, toda hora eu abaixo o som, aumento o som, mudo o som, e o povo me esperando falar, eu, calma, som. Aí, uma vez alguém perguntou assim, há uma história, que existiam 2 vizinhos, que um era crente, o outro não, e ambos estavam lavando seu carro na porta de casa. E o vizinho não crente, sabendo que o outro era, foi até ele e falou assim, então, continua dizimando na tal igreja? Ele falou, sim, fielmente, é o lugar que eu pertenço. E é lá, e eu sou feliz por contribuir, por ver a minha casa crescendo. Ele é. Cadê o seu Porsche? Porque se o dinheiro que você deu todos esses anos fosse acumulado, você já estaria rico. Aí ele, verdade, mas cadê o seu? É uma história de alguém que quis impor o molde para um crente. E o crente então colocou o molde dele também. Sim, irmãos, nós contribuímos na casa, somos felizes em contribuir. Ah, vocês dão dinheiro para pastor? Eu acho que é eles que administram, né? Não é, pastor Luiz? Tesoureiro da igreja. Sim, nós administramos com muita sabedoria, graças a Deus, de um homem que é um homem leal e idôneo, igual o pastor Luiz, que é o tesoureiro aqui da igreja. É verdade, fazemos isso. Ai, meu Deus, o que as pessoas vão dizer? Eu estou muito preocupado com o que as pessoas vão dizer. Sim. É verdade. Ah, vocês fazem muita coisa. É verdade, fazer mesmo. E nossa casa não para. Nossa casa é uma casa agitada. A gente está ganhando gente, está pregando evangelho, está saindo pelas ruas, está multiplicando e tal. E estamos em comunhão, é acampamento, é retiro, é encontro, porque a gente gosta de estar junto mesmo e tudo mais. É ou não é? A gente vai para a célula, sai com os irmãos. Ontem a gente terminou o encontro, a gente está pensando, por que a gente não saiu para comer junto? Pô, a gente passou o dia todo junto, cara. Não, mas a gente podia sair para comer junto também, porque a gente gosta. Essa é a nossa família. Aí, ontem eu cheguei para comprar os gelados lá para o encontro, eu estava com a camisa da conferência, aí estava escrito assim, quando o céu desce a terra. Aí eu falei assim, cara, essa camisa é boa, vou andar com ela assim. No céu, tal. Aí estava eu e o Cauã, anda também. Aí o Cauã estava andando assim, o Cauã não chama mais assim, e tal, e não sei o quê. Eu falei assim, cara, nossa, por quê? E escrito atrás assim, a logo da igreja. Assim, cara, nós somos isso mesmo.
Nós cremos em Jesus, é verdade, sim. Nós amamos o Evangelho de Jesus. Nós somos alcançados por Ele. E Ele mudou minha vida, mudou minha casa, mudou meu coração. Eu não me envergonho disso. Eu falo para as pessoas, toda oportunidade, a tempo e fora de tempo eu quero falar. Quero contar o meu testemunho, falar assim, olha, eu vivi assim, agora estou vivendo desse jeito. Realmente pertenço a uma família. Por quê? Porque eu não tenho mais reputação. O que Paulo está convidando, então, Timóteo, é dizendo o seguinte, e eu quero concluir com isso. Timóteo, não se envergonhe de Cristo, nem de mim, nem da sua casa, nem da sua família, porque nós somos felizes em estar juntos, todo dia. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que eles viviam unânimes, se reuniam todos os dias, no templo, de casa em casa, repartiam o pão, e eram felizes por andar juntos. Sabe, irmãos, num tempo de pressão social, de tanta coisa acontecendo, de tanta gente, sabe o que me entristece? É quando eu vejo crente atacando a igreja. Porque o mundo já espera isso. Mas agora nós, irmãos, é ruim, não é? Você já imaginou descobrir que o seu filho fala mal da sua casa? É bom ou não? Nós somos do povo que amamos isso aqui, ó. Porque a gente faz parte disso. Possivelmente, domingo, dia de sol, um almoço cairia bem. Esse irmão está ao seu lado. Você já deu uma olhada para ele, falou uma oportunidade para você. Deus quer te usar hoje, meu irmão. Olha o pastor falando. Receba. Nós somos isso. E aí, quando a gente vai para o almoço, já reparou? Quando a gente vai para o almoço, a gente vai almoçar e está aquele tanto de crente sentado falando. Crente fala das mesmas coisas. Principalmente igreja. Igreja, Deus, Jesus, igreja, não sei o quê. Aí a gente sai junto. Esses dias eu subi ao monte com os irmãos, e aí eu sou um cara que eu avalio muitas coisas, né? Aí eu me afastei um pouquinho, estava vendo os irmãos assim. Cara, imagina um descrente chegando nesse monte, falando, que povo é esse que está tudo assim? Com a mão para a cidade. E eu também estava estendendo. Por quê? Porque é a nossa expressão de fé. É o que nós vivemos. O que Paulo está dizendo para Timóteo é isso. Timóteo, eu sou isso que você está vendo aqui. Ó. Eu não sou alguém lá fora e uma aqui dentro, eu sou isso. Eu sou chamado de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou o apóstolo de Deus. E você, Timóteo, também é. Você é meu filho. Você faz parte dessa família. Mas eu vou te pedir uma coisinha, Timóteo. Não tenha vergonha disso. Não se envergonhe da sua família. Não se envergonhe de Cristo, da obra que Ele fez em você. Não precisa ter vergonha do que as pessoas vão achar, não. O que importa é o que Cristo achou. E Ele já disse o sim, o amém sobre nós. Você fica muito preocupado que aqui não é ambiente, não. Todo lugar é tempo. Há tempo e fora de tempo. Nós estamos falando do amor de Deus. Por quê? Porque essa é a nossa vida. Como a Bíblia diz, nós somos o quê? Cartas vivas, lidas por todos. Que as pessoas possam ler Cristo em nós, Cristo na nossa casa. Sim, nós pertencemos a uma célula. Esses dias para trás, um líder estava me contando que teve um problema com um vizinho. O vizinho foi lá, falou assim, olha esse barulho demais aí. Você já teve um problema assim? Não tiveram ainda? Que você não tenha. E aí, eu vou dar outro exemplo. O pastor Felipe estava aqui esses dias, aqui na porta. Chegou uma pessoa, falou assim, essa seita que acontece aí, ó. Eu, seita? Mas a pessoa nem sabe o significado da palavra seita, mas ela fala. Aí eu falei assim, por quê? Porque o mundo, olha para mim, quer pegar o molde e colocar sobre nós. Não, você tem que fazer assim, você tem que falar desse jeito, você tem que se comportar dessa maneira, porque, não, aqui não se fala disso. Engraçado. Eu fui chamado há um tempo atrás, de contar essa experiência. A gente tinha núcleos nas universidades e escolas. Aí o diretor de uma universidade famosa aqui, queria conversar comigo,
As meninas lembram disso, quem foi comigo lá. Queria conversar comigo, e eu fiquei, pô, quer conversar comigo? Ok. Aí marcamos uma reunião, fui lá conversar com o diretor, porque as meninas, eu acho que foram pedir, tipo uma sala, eu acho, eu não me lembro muito. E aí, chamou lá. Aí a conversa vai, conversa vem, ele me perguntou algumas coisas, a gente estava conversando, e uma delas perguntou, mas a gente, pronto, vai continuar com o nosso núcleo. Ele, não pode continuar com o núcleo aqui. Eu olhei para ele, falei assim, não, peraí, porque a universidade não pode, e não sei o quê. Eu falei assim, olha, por um lado, a universidade realmente não pode abraçar uma fé, mas ela também não pode impedir que eu expresse a minha fé. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente, a universidade tem que respeitar o espaço de fé de todo mundo, com crenças, valores diferentes. Concordo. Então, a universidade não deve falar, nós vamos dar isso aqui para vocês. Não. Mas a universidade também não pode me proibir de falar do que eu creio. Porque eles falam do que eles creem. E eu não posso falar do que eu creio. Aí a gente saiu da sala. Aí eles me perguntou, pastor, o que nós fazemos? Eu, continua fazendo. Mas o reitor falou que eu não posso fazer. Então, você não pode fazer como formalidade da universidade. Mas nós podemos continuar falando da nossa fé para todo mundo que quer ouvir. Se der problema, aí ele me chama de novo. Pronto. Por que eu estou te explicando isso? Que é uma mensagem sobre a nossa reputação. Gente que escolhe isso, é só gente que deixou sua reputação de lado. É ou não é? Sim ou não? É, ué. Nós estamos aí. Dia para trás, estava fazendo uma festa aí, todo mundo estava vendo. Assim, veja mesmo, nós estamos batizando gente, pregando o evangelho, cuidando de pessoas. O que Paulo termina o texto é esse. Não se envergonhem, nem do evangelho e nem de mim, que sou o seu pai, a sua família, os seus irmãos. Conselho de hoje, não se envergonhe da gente, porque você faz parte de nós. Você faz parte do corpo de Cristo. Ele comprou você. Não se envergonhe da sua célula, dos irmãos. Responda o seu líder de célula. Porque ele quer você lá na célula. Quando alguém te pergunta, onde você vai quinta-feira ou no sábado? Estou indo para a célula. O que é isso? É uma reunião de crente que ora, que busca a Deus, que partilha a palavra de Deus. Ah, você vai nessas coisas? Não só vou, como faz parte. Quer ir também? Se quiser ir, nós vamos. Por quê? Porque nós não mais nos preocupamos com a nossa reputação nesse sentido. A reputação que nós devemos nos preocupar, olha para mim, é o bom testemunho lá fora. Isso sim. Isso nós devemos nos preocupar. Com um bom testemunho. Agora, sobre a nossa fé, nós não estamos preocupados com a aceitação social, não. Estamos muito preocupados se as pessoas querem ouvir ou não. Nós falamos. E quem tem ouvidos, ouça. A conclusão é, você é feliz pelo Evangelho na sua vida? Amém. Você é grato a Deus pelo Evangelho na sua vida? Amém. Você tem vergonha de alguém aqui? Não. Se você me ver no supermercado, você vai me dar graça e paz? Ou vai falar, olá pastor? Aqui você me dá graça e paz, no mercado você me dá olá? Esse dia para trás, a gente estava num parque, a Clara, chegou os irmãos, a Clara falou, graça e paz. É a forma que os crentes cumprimentam, né? Lá no mercado, você me vê, você vai me apresentar para a sua família, esse aqui é o meu pastor, ó. Ou você vai ficar com vergonha de mim. Você vai me falar ali, ó, esse aqui é o meu pastor, da igreja que eu vou. Você vai fazer isso comigo? Você vai fazer isso com o seu líder também? Por quê? Porque nós não temos vergonha, essa é a nossa vida. É a nossa fé, a gente crê. Nós temos um pastor, nós temos líder, nós temos uma estrutura mesmo, nós cuidamos uns dos outros. É a nossa casa. Eu, de vez em quando, a nossa igreja está crescendo tanto que agora, toda hora, alguém me chama. Eu estou no mercado, ô pastor. Opa, quem é? Aleluia, glória a Deus. Mas eu fico feliz dos irmãos. Eu sei que é um título devido a uma função, mas eu fico feliz dos irmãos chamar de pastor dentro do supermercado. Porque todo mundo ouve. Pastor de quê, gente? Quantas ovelhas essa pessoa tem? Mas é a nossa casa. E dão graça e paz ainda. Graça e paz, pastor. Eu gosto quando os irmãos me apresentam as pessoas. Né? Não é legal? Esse aqui é o meu, e ela fala, esse aqui é o meu pastor. A pessoa nem crente já está.
Olá. Olá. Bom dia. Por quê? Porque eu não me envergonho dos meus irmãos. Não me envergonho do evangelho, não me envergonho da casa, da família, não me envergonho dos líderes, dos irmãos. Nós somos felizes, sim, nós apresentamos uns aos outros. Nós repostamos. Onde eu estou hoje? Você podia fazer isso hoje, né? Publicar um stories, marcar Videira Lisboa, onde eu estou hoje, olha. Glória a Deus. Não, eu falei sério, você podia fazer isso. É um conselho. Hoje é um dia de você publicar um stories em casa. Hashtag feliz. E marcar a Videira Lisboa. A Tainá da mídia vai amar isso. Um tanto de coisa vai repostar hoje. Por quê? A pressão social da sua rede vai ser exposta com a sua fé agora. Eu estou aqui, aonde eu vou. Ó, gente, quem quiser vir. Ontem eu estava vendo um stories de uma jovem que estava lá no encontro. Ela falando. Olha, esse foi... É legal ela falando. Fazendo um stories, uma sequência de 3 ou 4. Ela falando. Hoje foi um encontro poderoso. Deus quer falar com alguém aqui. Ela no story. Olha essa profeta ainda, hein? Deus quer falar com alguém aqui, eu sinto. E ela falando, olha, irmão, Deus mudou minha vida, eu estou num encontro poderoso aqui. E ela falando, quem está assistindo? Todo mundo que segue ela e clicar no stories. E ela falou, Deus está falando com alguém aqui, Deus quer mudar a sua vida. Eu gostei disso. Nós poderíamos fazer stories assim também, não poderíamos? Olha, irmãos, essa aqui é a minha casa, eu creio em Jesus. Se você quiser nos visitar... Olha que coisa interessante. Agora no encontro, eu peguei uma sequência de números que a gente tinha de uns irmãos que caminhavam conosco. E aí eu mandei mensagem, nós vamos ter um encontro. Pessoas começaram a me responder e foi parar lá no encontro. Só pastor, obrigado pela mensagem, eu vou, quero conhecer isso. Foi lá ontem, estava lá, ficou o encontro todo. E se encheu do Espírito Santo de Deus. Mas tudo por quê? Eu decidi mandar uma mensagem expondo a minha fé. Deixando minha reputação de lado. Ainda vou terminar com essa história. Há muito tempo atrás eu contei. Uma vez eu estava trabalhando e tinha uma menina trabalhando comigo que ela não era crente. E aí a gente estava dentro da carrinha e tinha, num carro da frente tinha uma logo de uma marca de café que tinha o símbolo desse café é um símbolo de uma outra religião. Era esqueci o nome agora. Aí, ela estava do meu lado, eu falei assim, olha que coisa engraçada, o símbolo ali é da religião tal. Aí ela, mas como é que você sabe dessas coisas? Aí eu falei assim, mas você não sabe? Ela, não. Aí ela falou assim, falando nisso, eu estou precisando fazer um trabalho. Eu trabalho, nós já não estamos trabalhando? Ela, não, eu estou com uma causa na justiça, e eu estou precisando fazer um trabalho para ganhar essa causa. Eu falei com ela, mas você não sabia que eu faço trabalho também? Ela, você faz trabalho? Eu faço. Minha reputação foi toda embora agora. Ela, mas como assim você faz trabalho? Eu faço trabalho. Ela, mas quanto que é? Eu, de graça. Estou cobrando não, estou fazendo experiência. Olha, irmãos, calma, antes que você me julgue, deixa eu evangelizar as pessoas. Aí, pensa pela lógica que eu sempre falo. Os irmãos são santos de Deus, não é? São ou não são? Amém. E assim como Paulo não falou que é pai dos irmãos? Então eu sou pai de santo. Mas no aspecto cristão. Paternidade dos santos de Deus. Aí, faz sentido. Pai de santo, não vai fazer um corte aí. Vai acabar comigo, com a reputação, vou embora agora. Pastor da Videira diz... que faz trabalho é pai de santo. Tem irmãos me filmando, misericórdia. Zela pelo pouquinho de reputação que a gente tem. E aí eu falei com ela, falei assim, não, gente, eu faço trabalho. Ela, então, aí eu, me conte, o que é que você precisa? Ela contou, e eu pensando, onde eu fui me meter, Deus? Porque ela contou, eu falei assim, olha, é o seguinte, o trabalho é assim, eu vou orar, e você tem que ir num culto. Eu já estava pensando no domingo aqui. Mas onde que é esse culto? Monte Abraão. Mas o seguinte, Deus vai resolver isso para você. Ela, como é que você sabe? Porque o trabalho é forte. Quando ela foi embora, meu Deus,
Me deu um gelo na barriga, eu falei, e agora? Deus, o Senhor tem que resolver isso para mim, por favor. Irmão, você não faz ideia, porque eu fui pensar depois. Disse, meu Deus, eu falei com ela que vai resolver. E eu fui orar. Mas por medo da reputação, eu falei, não, Deus. Fui orar, eu falei assim, Senhor, não envergonhe teu filho. Resultado. Ela ganhou a primeira instância. Aí, resultado é bom, mas o processo... O resultado foi bom, mas o processo foi complicado. Resultado, eu falei, e aí qual que é a dúvida? Continua a oração ou não? Vou parar essa história aqui. O que acontece é que, quando você deixa de lado a sua reputação, é o que Paulo diz para Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, se você deixa a reputação de lado, você se enche do quê? Ousadia. Aí Deus começa a usar você de uma maneira sobrenatural. Aí todo tempo é tempo, todo lugar é oportunidade. Por quê? Porque você não se envergonha do Evangelho, nem dos irmãos que caminham com você, nem da sua liderança, nem dos seus pastores, nem da sua igreja, nem da sua casa. Por quê? Porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, que é o poder de Deus, que alcançou primeiramente você e eu. Eu te pergunto, você está feliz? Então hoje é o dia de você se alegrar com os irmãos. Hoje é o dia de você falar assim, aleluia. O pessoal do louvor pode subir? Hoje é o dia de você falar assim, glória a Deus que Jesus me salvou. Glória a Deus que Ele me colocou numa família feliz. Glória a Deus pela célula que eu estou. Não vou faltar mais célula. Aleluia. Porque eu gosto de estar lá com os meus irmãos toda semana. Vou estar aqui todo domingo, aleluia, porque eu sinto a sua falta. Olha que bênção. Vou falar de Jesus na oportunidade que tiver e deixa que o Espírito faça o resto. Eu só vou falar e Ele vai continuar, porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. Você crê nisso? Então, irmãos, essa é a nossa casa. Esse irmão está ao seu lado aí, faz parte da sua família. Pode ser de sangue, mas também espiritual. Você já agradeceu a Deus por ele hoje? Fala assim, obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa. Que bênção, glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida. Fala com ele, eu não tenho vergonha de você, não me envergonhe de você. Não tem. Não tem. Você é meu irmão, minha irmã. Não tem nenhuma vergonha. Aleluia! Olha que engraçado. Tem um irmão aqui que caminha conosco, que eu falei com ele esses dias. É o primeiro irmão que eu vi que anda com a Bíblia de maleta. Cadê ele? Aí ele lá. Ele anda com a Bíblia de maleta. Uma bolsinha assim, que é uma Bíblia lá. Olha que bênção, parecia. Ele anda com a Bíblia de maleta assim, ó. Ele chega igual um empresário. Sempre pronto, a tempo e a fora de tempo. Ele chega, já é um empresário de Deus, a maleta ele já carrega. Ele chega no culto, sempre bem vestido, como um mensageiro da graça de Deus, com a maletinha na mão, ó. Eu amo os irmãos. Tá solteiro, hein? Aleluia. 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 Conclusão. Você pode achar assim, que culto é esse? É o culto da família de Deus. Nós não nos envergonhamos da nossa fé. Nós não nos envergonhamos dos irmãos. Nós anunciamos Jesus aonde nós estivermos, tempo fora de tempo. Sim, esses são os nossos pastores, esses são os irmãos que servem a casa, esses são os nossos líderes. Hoje é um bom dia de você mandar uma mensagem para o seu líder, glória a Deus pela sua vida. Até pagar um almoço para ele você pode hoje. Então assim, sabe, esse é o ambiente. Esse é o ambiente. Aleluia. Está vendo como que é bom ver os irmãos felizes? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Deixa eu te falar uma coisa importante. Olha aqui. Algo muito importante para o seu coração.
Você sabe que nas pressões sociais, as pessoas querem nos enquadrar na vida delas, querem nos colocar nas conversas deles, querem nos colocar as ideologias deles. Mas nós não precisamos. Nós somos crente em Jesus. Nós não nos conformamos com esse século. Quem aqui é pai vai me entender no que eu estou a dizer. Tem coisa que acaba com a reputação quando o filho está fazendo bagunça. Qual que é a preocupação? Não é o filho, é o que as pessoas estão pensando sobre ele. É ou não é? Porque se tiver só você deixava ele correndo a festa inteira. Então a reputação cria em nós uma ideia tão ruim às vezes, que a gente deixa de ser amoroso, é duro com o filho que está brincando por causa do que o outro está pensando. É criança, deixa brincar, irmãos. Existe uma diferença entre desobediência e criancice. Desobediência é uma coisa, criancice é outra, é coisa de idade. Mas nós não podemos nos preocupar com a nossa reputação diante de Deus, só com um bom testemunho. Agora a reputação nós somos crentes mesmo. Fazemos teatro na igreja, louvor, estamos aqui no culto. Por quê? Porque nós não nos envergonhamos do Evangelho. Eu sou feliz demais por ser crente, irmãos. Deus foi bom comigo, que me encontrou. Eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse Jesus. Nem vivo eu sei se eu estaria, mas Ele me encontrou. Eu estava numa estrada errada, Ele foi lá, me tirou daquele caminho e me colocou hoje aqui. E eu preciso falar com todo mundo: olha, você não precisa viver essa vida. Há uma vida melhor para você, há uma família para você. Não se envergonhe nem do Evangelho, nem dos irmãos. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado. Nós vamos orar juntos hoje. Vamos cantar uma canção, na verdade, uma canção antiga, mas que é muito poderosa, que eu queria que você cantasse. Pode fechar os corredores, não tem problema, dê as mãos. Nós estávamos aqui no louvor. Vai, pode, não tem problema, une os irmãos. Deixa eu te contar uma boa noite. Eu estava vendo aqui o pessoal da dança com uma bandeira de Jesus assim. Fim de semana agora, o próximo vai ter um evangelismo lá em Amsterdã. E o evangelismo vai ter um encontro com Deus em Amsterdã. Quem está indo? Nós aqui, irmão, estamos indo lá, a igreja está indo. Por quê? Não nos envergonhamos do Evangelho. É o poder de Deus para salvar os que creem. E mais, nem dos irmãos. Nós temos uma igreja lá. Hoje nós somos mais de 40 igrejas. O Ricardo estava dizendo aqui da oferta de missões. Irmãos, nós temos igreja no Paquistão, Bangladesh. Nós compramos, eu não sei se você sabe, tem pessoas que são escravizadas nesse país. Nós já compramos várias famílias com o dinheiro das ofertas dos irmãos. Vários irmãos são sustentados nos países. Em países africanos somos nós que sustentamos em muitos lugares. Esses dias para trás, nós enviamos um casal agora, se eu não me engano, para o Sudão do Sul, em África. E o pastor falou: olha, nós estamos com dificuldade de sobreviver lá. Pastor, quanto é para sobreviver lá? Aí disseram, $100 só? Não, nós vamos dar mais. Vamos manter os pastores do Sudão do Sul, os líderes lá, com mais de $100. Por quê? Porque eles são parte da nossa família. Se está lá, faz parte da nossa casa. E o pastor falou: não, nós vamos dar mais, porque nós queremos que eles prosperem naquela cidade e anunciem o Evangelho para todo o país, que o Sudão do Sul se encha da glória